gostaria de Oscar, esse é mais um OscarCast e um OscarCast comemorativo, porque hoje Ryoko Ikeda, autora da Rosa de Versalhes, está completando 77 anos, apesar de não aparentar idade e continuar com a sua aparência jovial de sempre. Feliz aniversário, Ikeda Sensei! E esse programa nós vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre sua trajetória como mangaka e também vamos falar sobre suas obras de maior sucesso, principalmente a Rosa de Versalhes, porque está cada vez mais pertinho da gente conhecer a nova adaptação animada do Estúdio Mapa, que estreia nos cinemas do Japão no dia 31 de janeiro de 2025 e já teve ali uma pré-estreia em Tóquio. Ryoko Ikeda já assistiu o filme e se emocionou bastante com a adaptação de sua obra. Ela deixou escapar que mesmo sendo apenas um filme, algo que deixou muitos com o pé atrás, tem muito a ver com o seu mangá, está muito fiel ao seu mangá, então nós vamos estar falando disso hoje e umas coisinhas a mais. Então é isso, o OscarCast comemorativo dos 77 anos de Ryoko Ikeda está começando. Em 18 de dezembro de 1947, há exatos 77 anos atrás, nasceu em Osaka Ryoko Ikeda, a autora da Rosa de Versalhes e também uma das mais importantes e respeitáveis mangaká japonesas de todos os tempos. Ryoko Ikeda é uma incrível mulher, membro proeminente daquela geração das autoras que ficaram conhecidas por revolucionar o shoujo mangá. O grupo 24 da Era Showa, para quem não entende muito bem disso, o ano 24 refere-se a uma geração de influentes mulheres artistas de mangá que nasceram em 1948 ou um pouco antes, como no caso de Ryoko Ikeda, mas também bem pouquinho depois. Ryoko Ikeda foi criada em Osaka, mas decidiu ir para Tóquio quando já era mocinha para fazer faculdade de filosofia. O problema é que a sua trajetória lá não foi nada fácil. Ikeda passou por grandes dificuldades, principalmente porque havia deixado a casa de seus pais e seu pai não a ajudava financeiramente em nada. Deixou claro que se ela não conseguisse ganhar o próprio sustento com um emprego digno, ele a traria de volta para casa e lhe arranjaria um marido. Ikeda não tinha assim intenção nenhuma de se casar naquela época e também não tinha interesse nenhum em se tornar mangaka. Na verdade, seu sonho era ser escritora. Porém, naquela época o mercado de mangá estava em expansão e o que eles mais precisavam eram quadrinistas, principalmente nas revistas femininas. Então Ikeda desenhava super bem e encontrou no mangá uma maneira de ganhar o seu próprio dinheiro dignamente e assim conquistar a sua independência financeira. E deu super certo. Ela se tornou uma grande mangaka, como a gente sabe. E sua estreia no mundo dos quadrinhos aconteceu em 1967 com a obra Barayashiki no Shoujo. Porém, o sucesso veio mesmo com Versalhes no Bara. A Rosa de Versalhes, serializada entre 1972 a 1973 nas páginas da revista feminina Margareto, na época semanalmente. Porém, toda essa fama não veio assim tão fácil não, gente. É bem importante dizer isso. Ikeda era muito jovem, ela tinha apenas 24 anos e precisou ter muita coragem para desafiar seus editores da revista Margareto ou Margarete. A maioria deles eram homens e ela precisou provar que poderia sim criar um mangá sobre a história de Maria Antonieta que fizesse um grande sucesso. E naquela época eles acreditavam que isso era impossível, mesmo porque existia uma crença que dizia que mangás históricos não vendiam para mulheres e crianças. Isso porque o público-alvo da revista era justamente esse, mulheres e meninas de idades escolares, porque era revista shoujo, e eles acreditavam que mulheres e crianças não teriam capacidade de compreender fatos
fatos históricos. Existia, assim, uma certa ignorância, vamos assim dizer, um machismo muito grande, então eles achavam que mulher e criança jamais seria capaz de comprar mangás históricos. Mas Ikeda insistiu, ela disse que seria capaz sim de fazer uma obra de grande sucesso e que se a Rosa de Versalhes não fosse um verdadeiro sucesso, ela própria pediria demissão. Então ela estava correndo risco aí o tempo todo de ter a sua obra cancelada. Outro motivo que quase impediu Ryoko Ikeda de publicar Versalhes Nobara ou A Rosa de Versalhes foi porque os editores das revistas não viam sentido algum em publicar uma história onde todos saberiam como terminaria, né? A história de Antonieta, todo mundo sabe como termina. E Ryoko Ikeda precisava, mais do que tudo nesse mundo, fazer com que essa obra desse certo e fosse um sucesso. Porém, ela estava pisando em ovos o tempo todo, correndo o risco da Rosa de Versalhes ser cancelada. Então ela resolveu criar uma personagem que a princípio funcionaria como um gancho para dar ação e emoção para a história, cujo o destino seria completamente desconhecido. E essa personagem, a princípio, serviria como apoio à protagonista Maria Antonieta, e ela é Oscar François de Jarjay, uma linda moça criada como um menino por seu pai e educada para se tornar um soldado. E foi justamente a Oscar que fez com que a Rosa de Versalhes fizesse um grande sucesso. A obra fez um grande sucesso desde o início de sua serialização, graças a Oscar. E mais pra frente, Oscar, que acabou se tornando a protagonista porque ela ofuscou totalmente Maria Antonieta. As meninas que liam Rosa de Versalhes preferiam ela, então a Maria Antonieta acabou se tornando uma personagem aí secundária. E Oscar a protagonista e a verdadeira e única Rosa do título. Falando em Oscar, hoje, em comemoração ao aniversário de Ryoko Ikeda, foram liberadas novas imagens do filme de animação da Rosa de Versalhes, a maioria delas com Oscar, é claro, a protagonista, que também faz aniversário na próxima semana. Oscar nasceu no dia de Natal, 25 de dezembro, e eles liberaram essas novas imagens. Essa que Oscar tá dormindo no ombro do André foi a que eu mais gostei, e também fiquei muito feliz de ver mais uma da famosa cena do vinho envenenado. Para quem lê o mangá sabe que o André, no momento de descontrole, leva ao quarto de Oscar 2 taças de vinho contendo veneno, porque ele gostaria que Oscar tomasse esse vinho envenenado e depois ele também ia beber do próprio veneno, para os dois morrer juntos e estarem eternamente unidos. Isso porque André é um plebeu, Oscar é uma moça da alta sociedade, ela é uma nobre, e o pai da Oscar havia armado um casamento com o Girodel, que nunca vai acontecer, é claro, mas só a ideia de pensar em Oscar casada com outro homem fez o André pirar totalmente, ao ponto de quase matar o Oscar e morrer junto a ela. Ainda bem que ele voltou a si e jogou a taça de vinho no chão, desistiu dessa maluquice toda. E eu sempre achei que Ryoko Ikeda se inspirou na obra mais famosa de William Shakespeare para criar a cena do vinho, que é Romeu e Julieta. Quem leu Romeu e Julieta sabe muito bem do que eu tô falando. Em entrevista, Ryoko Ikeda já falou que não conseguiu escrever tudo o que ela queria sobre a Rosa de Versalhes. Ela queria que essa obra fosse muito maior. Ela pretendia contar o final trágico de Maria Antonieta com mais detalhes. Acontece que depois que a história de Oscar terminou, a história já não interessava mais para as leitoras, porque eles liam Rosa de Versalhes por causa de Oscar, e sem Oscar aquilo já não funcionava mais da maneira que funcionava antes. Então seus editores a apressaram e deram a ela um prazo de 10 dias para finalizar a sua obra mais famosa, o que eu achei um grande erro. Eu sei que Oscar é a protagonista, é com ela, é ela que fez totalmente a história andar. A Rosa de Versalhes foi um sucesso graças a ela, só que eu acho que não se apressa a arte e muito menos o trabalho de uma mangaka. Foi muito errado o que eles fizeram, mas foi a condição dada a Ikeda na época.
E muitos dizem que a Rosa de Versalhes no final acaba desinteressante, que a qualidade cai. Eu não acho que a qualidade caiu, mesmo Ikeda tendo um curto prazo de tempo para finalizar sua obra mais famosa. Eu achei que a qualidade não caiu. Eu gostei muito do final da história, né? A gente sabe que o final, Maria Antonieta é guilhotinada durante o terror da Revolução Francesa. O mangá se fecha com as mortes de Maria Antonieta e Fersen morre linchado por uma população enfurecida. E isso tudo que eu tô falando não são spoilers, são acontecimentos históricos reais. E eu espero ver nesse novo filme de animação, porque tem muita gente dizendo que o filme vai terminar na Bastilha, nós não vamos ter a guilhotina, e eu acho que não. Eu tenho esperança que nós vamos ter sim a guilhotina, só espero não ter aquele final desnecessário, aquele epílogo desnecessário que nós tivemos na animação de 1979, com a Rosa Branca e tal. Rosalie não vai estar nesse filme, então nós não vamos ter esse epílogo, mas eu espero que eles não inventem um epílogo desnecessário e que o filme se feche como o mangá. Mas Ikeda fez sucesso com outros mangás também, como Claudine, uma história muito à frente do tempo, porque apresenta uma protagonista trans. Tivemos também Onisama-e, que foi muito famoso. Aliás, Onisama-e e a Rosa de Versalhes foram os únicos mangás de Ryoki Ikeda a ganhar uma série animada, não sei porquê. A Janela de Orfeu, que Ryoki Ikeda diz que é a obra de sua vida, a história de Julius. Mas seu maior sucesso foi a Rosa de Versalhes, isso sem sombra de dúvida. Nenhum de seus mangás fez tanto sucesso como a história de Lady Oscar. Em 1974, um ano após a finalização do mangá original, a Rosa de Versalhes foi levada ao palco da Takarazuka e foi justamente o que ajudou a reviver o teatro. E esse filme novo de animação terá aí umas cenas inspiradas nas peças da Takarazuka, o que me deixou bastante feliz. Agora vamos falar de uma mania da Ikeda, que é fazer seus personagens tudo com o mesmo rosto. Sim, gente, se você reparar bem no rosto da Lady Oscar, ele é muito lindo, isso não tem nem sombra de dúvida, mas Ryoki Ikeda resolveu criar todas as suas protagonistas com rostos parecidos com o da Lady Oscar. E isso ficou dando a impressão que ela usou a mesma atriz para fazer diversos papéis diferentes. Aqui tá aparecendo na tela é a Rei Asaka de Onisama, e podem notar que ela é bem parecida com a Oscar, tanto que chega a ser difícil assim de ver que não é a Oscar. E aqui nós temos outro exemplo, que é a Julius, a protagonista da Janela de Orfeu. Gente, dá uma olhadinha nisso, é a própria Oscar, elas são muito parecidas. E com Claudine não foi diferente. Se a gente olhar os traços que Ikeda fez para a Claudine, a gente pode ver que são os traços muito parecidos com o que ela fez para Oscar. Então eu acho bem interessante a maneira que Ikeda usou Oscar como base para criar as outras personagens dela. Eu acho que ela aproveitou o sucesso da beleza de Oscar e usou isso em todas as outras. E mesmo sendo uma grande mangaka, Ryoki Ikeda deixou os desenhos de lado e passou a se dedicar à ópera, sua outra paixão. É claro que tivemos também alguns trabalhos mais recentes, como Berubara Kids, que é uma paródia da Rosa de Versalhes, e também ela chegou a publicar alguns gaidens mais atuais nas páginas da Margareto. Porém, hoje em dia, ela se dedica mesmo à ópera, e ela não apenas compõe, mas também se apresenta como soprano, e ela tem uma belíssima voz. Para quem não sabe, Ryoki Ikeda se tornou uma grande cantora de ópera, e foi algo que ela sempre quis fazer, né, porque a música era outra de suas paixões. Ela entrou na faculdade de música tarde, com mais de 40 anos, mas se manteve firme, realizou seu sonho e chegou aonde chegou. Hoje em dia ela é uma grande cantora e uma grande soprano. Ryoki Ikeda está feliz, muito bem casada. Ela mesma disse que encontrou um André, alguém que a apoia, que está sempre junto a ela, e eu fico muito feliz em saber que ela encontrou um marido tão bom quanto o personagem André que ela criou.
Então é isso, vida longa para você, Ryoki Keda, um feliz aniversário e obrigado mesmo por ter criado a nossa obra favorita, A Rosa de Versalhes. Que esse novo filme seja um sucesso, pelo que parece agradou bastante a autora, então vamos esperar para ver o resultado. E o OscarCast vai ficando por aqui. Para quem gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho das notificações e se você não gostou, pode deixar um dislike que não tem problema nenhum. Parabéns, Ikeda Sensei!